Olá, sejam muito bem-vindas de volta ao nosso estudo do livro de Ruth. Esse é o nosso vídeo número 2, em que a gente vai estudar o capítulo 1 do livro de Ruth. Eu espero que você já tenha se preparado para estar conosco nesse vídeo e tenha lido o capítulo 1 de Ruth e feito as suas anotações, as observações. Caso você não saiba do que eu estou falando, eu te encorajo a voltar e assistir nosso vídeo 1, onde eu explico o que é essa questão das observações e como fazê-las, tá bom? Mas, se você está preparado, fez a sua lição de casa, vamos abrir nossas Bíblias para o capítulo 1 do livro de Ruth e ver juntas o que é que o Senhor tem para nós. Eu queria começar hoje com uma oração para que a gente coloque nosso coração no lugar certo e para que o Espírito de Deus fale conosco. Vamos orar juntos? Pai, cada uma de nós, eu e quem está assistindo, temos as nossas circunstâncias, as nossas dificuldades, os nossos problemas que tentam ofuscar, Deus, a tua glória, a tua presença na nossa vida, a tua soberania em cada detalhe da nossa vida, da nossa existência, o teu amor como um pai amoroso. Pai, eu te peço que conforme a gente lê a história de Ruth, conforme a gente estuda juntas, conforme a gente volta para a Bíblia para ver o que o Senhor disse tantos anos atrás, o que o Senhor ainda quer dizer para nós, eu te suplico, Pai, tanto para o meu coração quanto para o coração de quem está assistindo, que o Senhor nos relembre quem o Senhor é, o teu amor por nós, e que nós possamos viver como mulheres da palavra, mulheres que sabem quem elas são em Cristo e que por causa disso vivem diferente. Vivem como ele viveu, de forma humilde e corajosa ao mesmo tempo. Eu te peço isso para mim mesma, Senhor. O Senhor sabe o quanto eu preciso. E eu te peço isso para as minhas irmãs assistindo esses vídeos também. Abre os olhos do nosso coração e os olhos da nossa mente para entendermos aquilo que o Senhor quer dizer para nós hoje. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntas, diante da tua palavra, tentando compreender mais quem o Senhor é e quem nós somos por causa de quem o Senhor é. Eu peço em nome lindo e poderoso de Cristo. Amém. Amém. Vamos lá? Vamos começar então. A gente abre aqui, deixa eu dar uma ajeitada aqui no meu espaço, porque eu vou precisar que essa minha Bíblia fique num lugar mais visível do que aqui no meu corpo. Peraí. Vamos mudar aqui. O negócio aqui é na hora, entendeu? A gente arruma conforme precisa. Pronto. Deixa eu colocar o celular aqui pro áudio, pronto. Vamos lá. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Vamos parar já. A gente viu no nosso vídeo anterior sobre a introdução do livro de Ruth. Nos dias que julgavam os juízes, e está fazendo aqui uma menção ao livro de Juízes, né? A época do livro de Juízes, a gente falou sobre isso. O livro de Juízes foi escrito numa época histórica da história do povo de Israel, em que eles estavam longe de Deus, eles haviam abandonado a lei. E aí, o livro de Juízes ele é interessante porque ele é um livro de ciclo. O povo se afastava de Deus, o povo sofria por ter se afastado de Deus, o povo clamava a Deus, Deus levantava um juiz, esse juiz vencia os inimigos, e aí o povo ficava feliz por um tempo, e aí voltava a cair, voltava a clamar, Deus levantava um juiz. E aí esse ciclo foi acontecendo vez após vez, é isso que a gente vê no livro de Juízes. Então, quando a gente vê aqui, nos dias em que julgavam os juízes, a gente pode ter já uma noção de qual que era esse contexto em que essa história que a gente está aprendendo juntas vai acontecer. O contexto da história de Ruth é esse contexto de um povo que volta a pecar e a se afastar da lei, a se afastar de Deus, esquece quem Deus é, depois sofre por causa disso, clama, Deus levanta um juiz para ser um salvador ali do povo, e aí o povo volta a cair em pecado. Então é esse o contexto que a gente vê aqui nos dias em que julgavam os juízes. E o que aconteceu? Houve fome na terra. Provavelmente em um desses momentos desse ciclo, bem ali quando o povo se afasta, quando o povo sai da obediência à lei, e aí eles sofrem a maldição de se afastar da lei de Deus, e aí a terra sofre em questão de fome.
E aí, por causa dessa fome, a gente vê que um homem chamado Elimeleque, a gente vê isso no verso 2, e sua mulher Noemi, com seus filhos Malom e Quilion, que eles eram da terra de Belém de Judá, vão então a Moabe e ficam ali. Eles tentam escapar da fome, vão para essa outra terra chamada Moabe. É interessante a gente ver a questão de que Belém significa a casa do pão. Esse é o significado da palavra Belém, a casa do pão. E eu acho que o autor do livro de Ruth, ele não queria que a gente não notasse a ironia de que faltou pão na casa do pão. A fome em Belém foi o que fez com que a família de Elimeleque e Noemi se mudasse para Moabe. Então é importante a gente ver que essa era a terra prometida, que Deus havia prometido que manaria leite e mel. Lembra que é Canaã, o primeiro espaço ali em Jericó, quando Josué, ele, através do poder de Deus e não do poder dos homens, conquista a terra de Jericó, a cidade de Jericó. E aí Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra prometida de Deus ao seu povo. Era nessa terra, em Belém de Efrata, casa do pão, que a gente vê eles passando fome. Então, é um indicativo de que o julgamento de Deus tinha descido sobre o povo de Israel e por isso que havia fome na casa do pão. Agora, o outro lugar que a gente vê aqui nesses versos é Moabe. Moabe é importante a gente saber qual que é a origem de Moabe, de onde que surgiu essa terra. Abre comigo em Gênesis, livro de Gênesis, no capítulo 19. A gente vê da onde que surgiu, qual que é o início, qual que é a gênese de Moabe. Gênesis 19, 36. Você talvez se lembre de Ló, que era o sobrinho de Abraão. E aí a gente conhecia daquela história da mulher de Ló, né? Quando eles estão fugindo de Sodoma e Gomorra. E Deus manda que eles não olhem para trás. E a mulher de Ló olha para trás, desobedecendo a Deus. E ela se torna uma estátua de sal. Uma das histórias mais interessantes da Bíblia. E aí Ló, com suas duas filhas, eles se refugiam ali em uma caverna e habitou no monte, estavam permanecendo numa caverna, ele e suas duas filhas. E aí uma coisa muito absurda, é incrível a gente ver como a Bíblia ela não é um livro infantil, né? Existem muitas histórias na Bíblia que a gente não conta nas nossas EBFs, nas nossas EBDs, porque são histórias profundamente quebradas, são histórias que nos mostram que a queda e o pecado, o que aconteceu com a humanidade, né? E essa história é uma dessas histórias, porque Ló tá ali com as suas duas filhas, e a primogênita, ela tem essa ideia, ela diz, verso 31 de Gênesis 19, a primogênita disse à mais nova, nosso pai está velho, não há homem na terra que venha se unir conosco. Façamos bebê-lo vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. E é exatamente isso que elas fazem, elas embebedam o pai delas, e em uma noite a primogênita dorme com ele, e na segunda noite, na próxima noite, a mais nova. E aí a gente vê em verso 36, e assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, ele chamou Moabe, e é o pai dos moabitas até hoje. Esse é o início da terra de Moabe, a terra para a qual Elimeleque leva sua esposa e seus dois filhos. A terra que começou com esse início muito ruim, muito profético, por assim dizer, de como seria essa terra. Não era uma terra que vivia de acordo com os planos de Deus, uma terra que vivia de acordo com a lei de Deus. Era uma terra pagã. E os moabitas eram um povo que viviam longe de Deus, com seus deuses, com seus costumes pagãos, e eles não acreditavam no único verdadeiro Deus. Então é esse o contexto que a gente tem logo aqui nos primeiros 2 versos de Ruth. Vamos continuar? Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Vou parar de novo, eu quero que a gente foque na questão dos nomes. Na Bíblia, a questão dos nomes geralmente tem um significado maior do que a gente pensaria ao ler. Os nomes aqui, na minha opinião, são muito importantes. Elimeleque significa meu Deus é rei. Meu Deus é rei. E a gente vê que talvez Elimeleque... o autor ele não condena Elimeleque por ter saído da terra, né? A gente não sabe se o fato dele ter saído de Israel e ido para outra terra significava que ele deixou de confiar em Deus, ou que ele deixou de crer que Deus é rei e soberano.
Talvez sim, talvez não. Mas eu acho interessante que o nome dele significava que meu Deus é rei. E ele saiu da terra onde Deus estava como rei, né? Noemi significa agradável. E a gente vai ver como isso se transforma conforme a história continua. Malom significa doença, que eu acho interessante, porque a gente vai ver que ele e seu irmão vão falecer logo em seguida. Quilion significa completo. Aí eu já também não sei como isso se encaixa necessariamente. Mas Orfa significa pescoço. E aí a gente pode ver um pouco, talvez, se a gente tentar fazer uma analogia, a gente vai ver que Orfa é aquela que volta para a terra natal dela. Quando Noemi propõe que suas duas noras voltem para a terra, Orfa é aquela que volta o seu pescoço à terra de onde ela veio. E Ruth significa amiga. E a gente vai ver que isso é muito apropriado para a pessoa de Ruth. E Boaz, que a gente vai conhecer nos próximos capítulos, significa força. E eu acho que esse é um nome perfeito para quem Boaz foi. Bom, curiosidade aí, significado dos nomes. Vamos seguir a leitura. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. É importante a gente ver 10 anos de casamento de Orfa e Ruth com esses homens, os filhos de Elimeleque, antes da morte deles. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Note que o autor quer que você mastigue essa noção de que Noemi tinha um marido, o marido faleceu. Ela tinha os 2 filhos que se casaram. Os 2 filhos são casados por 10 anos e aí eles falecem, deixando ela desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. A gente vai ver no decorrer da história que é implícito que nenhum dos 2 filhos teve filhos, nem Malom nem Quilion. Então, 10 anos de casamento sem filhos, a gente pode supor que ou o homem ou a mulher do casamento era inférteis, porque é um tempo muito grande para nós ter filhos, em uma época em que ter filhos era algo tão necessário, tão vital. E aí, morre o marido, morre os filhos, fica as 3 mulheres. Então se dispôs ela, Noemi, com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nessa ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Aqui ainda no verso 5 diz, a mulher ficou desamparada. Eu acho que talvez o autor está querendo que a gente volte os nossos olhos à realidade de que Noemi era uma mulher em uma sociedade patriarcal, uma sociedade em que, patriarcal no sentido de que o homem ele era o cabeça, o homem ele era a parte legal da família, e quando uma mulher não tinha um marido, não tinha mais filhos, ela ficava completamente desamparada, não só em questão emocional, mas em questão social, ela ficava socialmente desamparada. E o autor aqui quer que a gente note que Noemi era uma mulher, que agora ela estava sem filhos, sem marido e sem netos. E o leitor fica com essa pergunta no ar. O que vai ser dessa mulher em relação a essas consequências, essas circunstâncias em que agora ela passou por esse trauma, por esse sofrimento, não tem mais filho, não tem mais marido. O que será dessa mulher? É isso que o autor quer que a gente... Essa pergunta que ele quer que a gente fique na nossa mente conforme a gente continua a leitura. Bom, na terra de Moabe, Noemi escuta então que a casa do pão voltou a ter pão. Ela escuta que Deus se lembrara do seu povo, que é a primeira menção que a gente tem a Deus no livro, e é uma menção de misericórdia. A gente vê que Deus se voltou ao seu povo, talvez por causa daquele ciclo que a gente falou de Juízes, talvez o povo estava no momento do ciclo em que eles se voltam a Deus, se arrependem, Deus levanta um juiz. A gente não sabe exatamente qual era a época, mas o que a gente sabe que o texto deixa claro é que Deus se lembrou do seu povo e voltou a dar-lhe pão. Então Noemi saiu com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhes disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou que essa noite tivesse marido e filhos, esperá-los íeis até que viessem a ser grandes?
Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Aqui a gente vê uma mulher que não somente ela tá lidando com o trauma e o sofrimento dela, mas ela também tem esse peso em si do trauma e do sofrimento dessas meninas, né? Ela se sente responsável por essas mulheres que eram parte da sua família, suas noras, que a gente vê aqui que ela diz que foram boas noras, que mostraram benevolência com os mortos, ou seja, a gente dá a entender que elas eram boas esposas para os filhos de Noemi. E aí a gente vê Noemi abençoando essas mulheres. Os versos 8 e 9 são Noemi dando a essas mulheres moabitas, mulheres que não necessariamente acreditavam no mesmo Deus que ela, mas mulheres que há 10 anos viviam nessa família, então provavelmente ouviram falar desse Deus. E é o nome do Senhor que ela usa para abençoar. E aí ela usa a palavra que eu falei para vocês no vídeo passado, que é uma das minhas palavras preferidas na Bíblia, Hesed, que é o que ela usa ali de benevolência. É aquele amor leal, um amor sacrificial, um amor que coloca o outro acima de si mesmo, um amor de escolha. E Noemi diz que era esse amor que elas tinham pelos seus maridos, e ela as louva por isso, e ela clama ao Senhor que a abençoe, ela faz uma bendição, uma bênção sobre essas mulheres. E aí a gente vê que Noemi dá a entender que ela crê na capacidade de Deus de abençoar, certo? Ela diz, olha, eu espero e eu oro que Deus abençoe vocês. Isso significa que ela cria que Deus era capaz de abençoar. Mas a gente vê ao mesmo tempo que ela diz, Deus descarregou contra mim a sua mão. Por um lado, ela abençoa as suas noras, crendo que Deus é capaz de abençoá-las. Por outro lado, a gente vê que ela já tinha desistido da esperança de ser abençoada ela mesma. Quantos de nós, né? Às vezes a gente chega em um momento da vida em que as circunstâncias são tão difíceis, tão amargas, que por mais que a gente ainda creia que Deus é capaz de abençoar outros, a gente não crê mais que Ele é capaz de nos abençoar. E a gente vê que é isso mais ou menos o momento ali emocional que Noemi se encontra. Voltando à palavra Hesed, ela incorpora muito mais do que a tradução de simplesmente benevolência consegue dizer. É um amor leal, é uma aliança que nunca se quebra, é um amor de sacrifício e de escolha que nunca abandona, nunca quebra a promessa feita. Essa palavra vai aparecer mais 2 vezes no livro de Ruth, em 2:20, quando Noemi diz sobre Boaz, que ele seja abençoado pelo Senhor, que não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Então a gente vai ver que no capítulo 2, Noemi usa essa mesma palavra para Deus. E em 3:10, Boaz usa essa palavra falando de Ruth. Então a gente vai ver como Hesed é um tema que vai voltar nesse livro de Ruth. No verso 9, a gente vê Noemi dizendo que ela quer que as suas noras sejam felizes. A NVI traduz como segurança, que vocês sejam seguras, que vocês encontrem segurança. Uma outra tradução dessa palavra poderia ser descanso. A ideia aqui é que Noemi, ela quer que as suas noras encontrem descanso e segurança em um novo marido. Por quê? Era esse o contexto histórico, né? Se você não tem marido, você realmente está desamparado. Não há segurança e não há descanso para você. E esse é um tema que a gente vai ver aparecendo de volta no livro de Ruth. E é um tema que terá o ciclo completo no final do livro, quando a gente vê essa conexão com a história do rei Davi. Assim como Noemi desejou essa segurança e esse descanso para suas noras, através de um marido, o povo de Israel, especialmente nessa época dos juízes, almejava a segurança e o descanso que eles só poderiam encontrar em um rei bondoso, em um verdadeiro rei, um rei que tem hesed, que tem esse amor leal para com seu povo. Então a gente vai ver esse ciclo também voltando. Bom, aí ela diz às suas noras que voltem, e as duas choram, dizem que não. E aí ela diz, não, por favor, voltem. Vocês precisam voltar, vocês ainda têm chances de encontrar um novo marido, de ter uma vida boa. Para mim já não existe mais esperança. Esse é o momento emocional em que Noemi se encontra. Verso 15, verso 14. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra. Então a gente vê a Orfa, que significa pescoço, voltando o pescoço para sua terra e voltando à casa de seus pais. Porém, Ruth se apegou a ela. Eu espero que, se você tenha feito a tarefa de casa das observações, que você tenha feito uma observação de contraste entre a reação de Orfa e a reação de Ruth. Orfa se despede, porém Ruth se apegou a ela.
Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Note isso, ela voltou não somente ao seu povo e à sua cultura e à sua família, mas ela voltou aos seus deuses. Também tu, volta como a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A gente vê aqui que Ruth, eu acho incrivelmente poética, esses versos, acho linda a forma como Ruth responde. E a gente vê que ela fala da questão de Deus. E é um contraste entre Noemi falando, olha, volta aos teus deuses, e Ruth falando, não, o teu Deus será o meu Deus. A gente não sabe aqui se isso significa que Ruth tinha completamente se convertido ao Deus de Israel, se ela tinha crido que ele era realmente o Senhor. Mas ela faz uma alusão a isso quando ela diz, faça-me o Senhor o que lhe aprouver. Ou seja, ela crê que Deus é Deus e que ele é capaz de recompensar e de amaldiçoar. E ela jura pelo nome desse Deus. Então pode ser possível que aqui Ruth já mostra que ela já tinha essa confiança no Deus de Israel, um Deus que ela provavelmente escutou sobre durante esses 10 anos nesse casamento com o filho de Noemi. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, desistiu de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém, casa do pão. E sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é essa Noemi? É uma cidade pequena, deve ser, né? E aí chega de volta Noemi com a nora e todo mundo fica, peraí, não é essa Noemi? É Noemi, gente? Começa a roda da fofoca ali, as mulheres da cidade começam a falar sobre Noemi. E talvez é possível que a entonação das mulheres tenha sido, essa é Noemi? Porque ela tinha saído de Belém com o marido e com 2 filhos, e volta sozinha com uma mulher moabita. Qual que é o valor dessa mulher moabita? A gente vai ver no final do livro. Mas até aqui as mulheres estão dizendo, essa é Noemi? Elas estão, de certa forma, confirmando, afirmando, reconhecendo o trauma e o sofrimento que Noemi tinha passado ao perder seu marido e seus filhos, a forma como ela saiu cheia e volta vazia, que é o que ela vai dizer em seguida. Porém ela, Noemi, lhes dizia, não me chamais Noemi, não me chamem agradável, chamai-me Mara, que significa amargo. Não mais agradável, agora amargo. Porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, cheia é outra tradução, cheia eu parti. Porém o Senhor me fez voltar pobre, ou vazia. Por que, pois, me chamarias Noemi, agradável, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? A gente vê aqui que Noemi se autodefine, se nomeia amarga. E ela coloca sobre si o rótulo de que Deus está contra mim. Eu saí daqui cheia e eu voltei vazia. O Todo-Poderoso me afligiu, se manifestou contra mim. Essa ideia de que Deus é contra mim é algo que ela coloca sobre si mesma e, sinceramente, é algo que muitos de nós colocam sobre nós mesmos. Essa ideia de que não é possível, de acordo com as minhas circunstâncias, se eu olho para tudo que eu tenho sofrido, para todo o trauma da minha vida como um todo, Deus é contra mim. Não tem outra explicação. Não me chamem agradável, me chamem amarga. Isso é o coração de Noemi e é o coração de muitos de nós, se nós formos sinceros. 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. É um começo de história depressivo. É deprimente, a gente não vê esperança. É morte atrás de fome, atrás de amargura, atrás de fofoca, atrás de abandono. O leitor, é esperado que o leitor leia Ruth 1 e se encontre deprimido. O que vai acontecer com esses personagens? O que vai acontecer com Noemi, a mulher, em uma sociedade patriarcal? E Ruth, a moabita, a estrangeira, viúvas, pobres, foram cheias, voltaram vazias. O que vai acontecer com elas?
É importante a gente notar que a narrativa não afirma que as aflições de Noemi vieram de fato de Deus. Quando a gente lê o livro de Jó, por exemplo, fica claro que Deus permite que o inimigo traga o sofrimento sobre a vida de Jó. E o livro de Ruth nos faz ponderar sobre essas nuances do sofrimento na vida do crente. Nem todo sofrimento é causado por causas naturais. Eu pequei, portanto, sofro. A gente vê isso no livro de Jó. Às vezes, o sofrimento é simplesmente o resultado de nós vivermos em um mundo caído no pecado. Mas, mesmo que Noemi estivesse certa, e que Deus realmente tivesse pesado a mão dele contra ela, a gente sabe que, lendo a Bíblia como um todo, conhecendo o Deus da Bíblia, ele não é um Deus que pesa sua mão contra os seus filhos, a não ser por disciplina amorosa. A não ser que ele queira nos lembrar que nós somos nele, e assim como um bom pai disciplina seu filho na esperança de que ele tenha melhor obediência, de que ele encontre positivas consequências, assim também Deus disciplina seus filhos por amor. Amor hesed, amor de aliança. A gente vê que ao invés de Noemi levar seu sofrimento ao Senhor, ela se esconde dele. E ela declara a si mesma indigna de compaixão, indigna da misericórdia de Deus. É importante a gente notar, e eu acho super bacana, que apesar de Noemi estar completamente focada naquilo que ela não tem, o autor termina o capítulo 1 apontando para aquilo que ela tinha. A presença de Ruth com ela e a chegada a Belém na época da colheita, ou seja, na época de abundância. Então a gente vê a ironia ali de Noemi se declarando completamente vazia e o autor falando, olha, mas ela tinha Ruth a Moabita e ela havia chegado na época da colheita. Eu não sei quais circunstâncias você está vivendo na sua vida no momento, mas eu sei que muitos de nós nos autodeclaramos amargas e não agradáveis. Nós pensamos que Deus precisa estar contra nós, porque é a única forma da gente entender ou explicar as circunstâncias das nossas vidas. Mas eu te encorajo a continuar comigo nessa leitura e nesse estudo de Ruth, para você ver que esse não é o caráter de Deus. Deus não é contra nós, Ele é por nós. E Ele tem por nós um amor hesed, um amor verdadeiro, um amor leal, um amor de aliança. A gente termina esse estudo de Ruth 1 por aqui. Eu espero que você faça a sua lição de casa para o nosso próximo vídeo. No capítulo 2, faça as observações, leia certinho. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo para conversar sobre Ruth, capítulo 2. Um abraço.